Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um episódio da nossa série no canal NEF Paulo de Tarso. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Estamos na parte 2 do nosso tema Cura Verdadeira. E hoje eu separei um texto com muito carinho, com muito amor, muito interessante para a nossa reflexão de hoje, que vai ser o nosso disparador, o cerne do estudo de hoje, das reflexões. Que o nosso Divino Mestre possa nos iluminar, inspirar os nossos sentimentos e pensamentos nas nossas reflexões de hoje. Então, para a gente começar, vocês me permitem, eu vou ler um trecho, né, que se encontra no livro Boa Nova, pelo benfeitor Humberto de Campos. Essa mensagem se encontra lá no capítulo 13, Pecado e Punição. Né? Então, como o capítulo é muito extenso, eu só peguei um trecho que é o que realmente interessa para a nossa reflexão de hoje. Mas vale a pena ler, é um excelente capítulo, né? E é muito profundo, muito belo. Só para contextualizar, quem porventura não tenha lido o capítulo, de fato, se trata dos bastidores, né, dos ensinamentos de Jesus, quando Jesus, da questão da mulher adúltera, né, em que ele fala, não peques mais. Então é nesse sentido. Então eu vou ler para a gente poder comentar depois. A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Quem disse isso foi o nosso Mestre Jesus. Então, o primeiro ponto a gente considerar na reflexão de hoje é que o próprio Mestre considera a Terra como um grande hospital. Nesse sentido, como assim um grande hospital? Só vai no hospital quem está doente, quem está enfermo, quem precisa ficar internado. Lembrando, então, da codificação, né, que os Espíritos eles nos ensinam que a Terra ainda é um planeta muito imperfeito, né, de provas e expiações, que está passando por um momento de transição planetária já há muito tempo, né? Já na época de Kardec, e esse momento está, de certa forma, mais acentuado agora nos dias de hoje, de uma maneira mais intensa. Mas a nossa condição, ou seja, todos os espíritos que habitam a Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados, a condição deles ainda, de nossa condição, é ainda a da imperfeição moral, né? Ou seja, ainda somos um tanto imperfeitos. Ou seja, nós ainda não nos harmonizamos com as leis divinas, como em outros orbes mais evoluídos, né? Que à medida que há a evolução dos indivíduos, também a evolução dos planetas, dos orbes, né? Em que há uma desmaterialização do espírito e uma evolução, né? uma elevação moral, enfim. Então, nós ainda temos essa condição de planeta, né? Ou seja, ainda estamos suscetíveis às imperfeições morais. Interessante para a nossa reflexão que o próprio Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1862, ele cita uma mensagem do Espírito Georges que se chama Planeta Vênus. Né? E lá ele fala desse planeta que é mais evoluído do que a Terra. E o que me chamou a atenção nessa mensagem foi que esse espírito ele comenta que lá não tem doenças. Ele diz assim, entre aspas, as doenças aí são ignoradas, fecha aspas. Então, no seguinte sentido, de que quanto mais evoluído é o planeta, ou seja, mais evoluídos são os espíritos que habitam lá, ou seja, eles mais harmonizados com a lei divina, eles estão ausentes de doenças físicas, né? Então, quanto mais o espírito progride, quanto mais ele se harmoniza com a lei divina, ele não tem mais necessidade das doenças, né? Ele não passa mais pelas doenças físicas. Então Jesus está nos referindo a essa condição espiritual que nós ainda nos encontramos, né? Apesar dela ser transitória. E outro ponto muito interessante da reflexão é que, tudo bem, nós somos enfermos, mas qual que é a nossa enfermidade, né? Então Jesus diz que o pecado é a doença de todos.
Então, antes da gente abordar melhor em que sentido do pecado, do ponto de vista da doutrina espírita, que a gente pode extrair daqui, eu vou retomar uma questão do livro dos Espíritos, na questão 630, em que Kardec pergunta a espiritualidade maior: como que eu posso diferenciar, distinguir o bem e o mal? Né? E a espiritualidade responde: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, ou seja, tudo que é dentro da lei de Deus. O mal, tudo que ele é contrário. Então, bem dentro da lei de Deus, em harmonia com a lei de Deus. O mal, aquilo que é fora da lei de Deus, aquilo que é contrário à lei de Deus. Assim, os Espíritos concluem: fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-lo. Então, sobre essa perspectiva, né, lembrando que o nosso querido irmão Arthur Valadares, se não me engano, em um dos vídeos Pelo Caminhos do Evangelho, ou em uma de suas palestras, ele comenta da origem da palavra pecado, em que na sua etimologia, na sua raiz, significa errar o alvo, ou seja, se o alvo é a harmonia com a lei divina, né, esse é o objetivo, errar, pecar, ou seja, errar o alvo, é estar em desarmonia com a lei divina, ou seja, o pecado nada mais é do que o mal. Não o mal no sentido teológico que nós estamos acostumados a pensar, mas não o mal como uma figura diabólica personificada num ser criado dedicado eternamente ao mal. Não, mas o mal que ainda habita em nós, ou seja, as nossas, todas as vezes que nós nos desviamos da lei divina, temos o pecado, que na verdade é o desvio da lei, né? Ou seja, as nossas imperfeições morais. Então Jesus está dizendo assim, que nós, como espíritos encarnados na Terra, em evolução, ainda muito imperfeitos, a nossa doença moral, a nossa doença espiritual é o mal, é a nossa imperfeição. É o que marca a nossa imperfeição. E é por isso que nós estamos nesse planeta, para melhorarmos, para nos curarmos desse mal e para aprendermos, para evoluirmos, né? Ou seja, o mal, a doença nossa é o mal que ainda habita dentro de nós. Né? E se existe um mal dentro de nós, ele se reflete também na nossa sociedade. Né? Mas primeiro porque existe em nós. Né? Então, nesse sentido, Jesus está falando de uma doença espiritual. Ele não está falando de uma doença orgânica, de uma doença física, do desequilíbrio das células, dos órgãos. Ele está se referindo ao nosso espírito imortal. Né? Então, nesse sentido, para a gente poder compreender um pouco melhor, o que é a doença do nosso espírito? O que é esse mal? Né? Então, é uma doença, uma enfermidade moral, quando nós nos propomos, como sociedade, em guerrear em nome da paz. Ou então, quando algum irmão mata outra pessoa pela cor da pele, mata outra pessoa, tira a vida de alguma outra pessoa pela religião, por não concordar com aquela religião, tira a vida de alguém como se fosse um Caim, né? Só porque essa pessoa não tem a mesma orientação sexual que a dela. Então, todas essas atitudes, todos esses comportamentos são reflexos do mal, da doença moral que existe em nós, que é o mal. Né? É uma doença da alma quando um homem público desvia uma verba que seria destinada à educação, à saúde, etc. Ou seja, são situações que refletem as imperfeições morais que existem dentro de nós. Né? Então, quando Jesus diz não são os que são que necessitam de médicos, né, ele está dizendo que ele veio justamente porque nós precisamos, que nós somos doentes nesse sentido, que nós ainda somos muito imperfeitos, né, que nós ainda não nos harmonizamos com as leis divinas. Né. Então, nesse sentido, em maior ou menor grau, nós, espíritos que habitamos a Terra, temos, sendo esse mal uma maior ou menor intensidade, de certa forma todos nós ainda temos dentro de nós isso. E o remédio, né, a cura, seria o Evangelho. Bom, então você deve estar pensando assim, tá, entendi que o mal é a nossa doença, né,
que as doenças verdadeiras são de origem espiritual. Então, você pode pensar da seguinte forma. Então, você tem, por exemplo, um pai ou um parente, sei lá, qualquer pessoa que seja, que uma pessoa fumante desde cedo, que ela tem pressão alta, que não está controlada, que tem diabetes, né? Toma uma série de remédios de uma maneira inadequada. E aí, de repente, essa pessoa começa a ter uma dor no peito muito intensa, de uma hora para outra começa a passar mal, essa dor começa a irradiar para o braço, começa a irradiar para o queixo, ela começa a passar mal, perder o ar, você começa a ficar pálida, começa a ficar tonta, e a dor aumentando cada vez mais. E começa a suar frio, né? Então, nesse sentido, o que você vai fazer? Você vai procurar um atendimento médico de urgência, tem que chamar uma ambulância, porque pode se tratar de um problema no coração, pode ser um infarto, né? Então, cada situação, ela exige a abordagem adequada para aquele tipo de situação. Então, é importante deixar uma ressalva, porque não é que, em essência, nós estamos falando de problemas que são de origem moral, de origem do espírito, e que você está diante de uma situação, você não deve procurar um médico, muito pelo contrário, você deve buscar ajuda sim, né? E é justamente isso que o benfeitor Emmanuel, de maneira muito sábia, ele coloca no livro O Consolador, na questão número 97. Então perguntam lá para o Emmanuel: se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, cirurgia, etc? Então, trocar em miúdos. Perguntaram para o Emmanuel: se tudo é origem do espírito, por que tem que ter médico? Por que tem que tomar remédio? Se tudo é problema do espírito. E aí Emmanuel responde: o homem deve mobilizar todos os seus recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Então não é porque uma pessoa está passando mal que ela não deve deixar de ir no médico. Mesmo que ela busque terapias alternativas, terapias complementares, espirituais, sejam elas quais forem, sejam no centro espírita ou não, ela deve permanecer fazendo o tratamento médico convencional, como foi prescrito, como foi diagnosticado. Deve continuar tomando suas medicações da mesma maneira que sempre tomou, porque, na verdade, o espírito é uma outra dimensão do nosso ser, e nós devemos enxergar o nosso ser como uma abordagem integral, ou seja, a integração tanto do corpo quanto do perispírito e do espírito. Então, não são coisas que se contrapõem, que se chocam, são coisas que são abordagens que se complementam. Então, se você está fazendo um almoço, cortou a mão, começou a sangrar, você vai ter que ir no pronto-socorro, né? Se seu filho está jogando bola, machuca o pé, você vai levar ele no médico. E assim, da mesma forma. Então, a pessoa não vai deixar de acompanhar o seu médico ou aquilo que é recomendado para ela, né? Por um profissional. E aí o Emmanuel conclui nessa questão: por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Ou seja, o médico, o farmacêutico, enfim, toda essa estrutura que nós conhecemos, na verdade, são missionários do bem. Ou seja, todos estão para nos ajudar, né? E para nós encerrarmos as nossas reflexões de hoje, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, daquele livro que eu utilizei na primeira parte, que é Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes, que é da Associação Médica Espírita do Brasil. Então eu peguei um trechinho na parte 12 do livro, em que ele comenta, ele foi questionado sobre os caminhos diferentes da alopatia e da homeopatia, né? E então nessa carta que ele responde, eu selecionei um trecho que eu achei muito interessante e está de total harmonia e concordância com as nossas reflexões de hoje. Então, o nosso querido médico dos pobres, né, ele responde da seguinte forma. Então, só para contextualizar, é como se ele dissesse assim, que o importante, seja da homeopatia e seja da alopatia, é enxergar a pessoa como um ser integral, como um espírito. E que não existe uma abordagem, não existe um caminho melhor que o outro, que o caminho é tentar, dentro das suas ferramentas, enxergar aquela pessoa como um todo, né? Só para resumir o conteúdo da carta.
Então, no final, na parte final, ele conclui: nunca se esquecer de que só a transformação moral é a verdadeira terapêutica com total eficácia. E que no Evangelho de Jesus encontram-se todas as medidas preventivas e todos os verdadeiros métodos terapêuticos para a cura integral. Ou seja, muito comum a uma pessoa em desequilíbrio, por exemplo, que procura um atendimento espiritual numa casa espírita, ela ouvir a seguinte colocação, de que ela deve se transformar moralmente, que ela deve se melhorar, que ela deve... E isso só é possível através da vivência do amor, da vivência da caridade. Então é por isso que muitas pessoas falam, nossa, mas as pessoas esperam muitas vezes uma busca mágica, né? Uma resolução mágica dos problemas. Mas na verdade, a cura verdadeira mesmo é essa essência de nós compreendermos que a nossa verdadeira busca é da transformação moral, do autoaprimoramento, da autoeducação, né? Nós nos dirigirmos, nos reorientarmos em direção ao nosso Mestre Jesus como guia modelo, né? E como um modelo de saúde integral, né? Porque, como ele mesmo disse, né? Eu e meu Pai somos um. Então, ele estava tão em harmonia, em identidade com o pensamento divino, com a presença divina, em que ele é o nosso modelo de saúde integral, assim, levando em consideração também que somos seres espirituais, que somos seres imortais, e não apenas o nosso corpo, que deve sim ser cuidado, mas que não nos esqueçamos daquilo que realmente importa, que é a vivência do amor e da caridade, enquanto seja nós encarnados ou não, que é o que vai nos verdadeiramente nos reorientar ao caminho, que vai nos reconduzir ao meio, né? E que vai, de certa forma, nos conduzir ao Pai. Que vocês possam ficar com Deus. Jesus inspire as reflexões em vossos corações. E até o próximo episódio. Um grande abraço.